queriendo ser el arte de lo imprevisto. A migração portuguesa foi determinante no desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e deixou um legado que dura até hoje. Desde os operários que fizeram o Grêmio Lusitano e o Ponta Delgada Soccer Club, equipa que chegou a ser o 11 da seleção, passando pelo artilheiro Billy Gonçalves, considerado um dos melhores de sempre. O sucesso da Lasa, a Liga Amadora que chegou a juntar mais de 30 emblemas com raízes nacionais e a experiência da bancada popular no pontapé na bola juvenil antes da era da Soccer Mom, com os testemunhos de João Gonçalves e Kayla Faria. Billy Gonçalves era considerado o Babe Ruth do futebol aqui nos Estados Unidos. Babe Ruth, para ter uma ideia, agora nesta altura não, mas portanto na fase inicial da história do beisebol norte-americano, o Babe Ruth, que jogou aqui em Boston nos Red Sox, depois foi para os Yankees, era considerado o melhor jogador de todos os tempos. E esse Billy Gonçalves era considerado o Babe Ruth do nosso futebol. There was always like a dad holding like a handheld radio, listening to like Benfica Sporting, and then there'd be like one like Portuguese mom like with the blanket, just going like so excited for if we win or lose to kind of bring us up, and then we'd have like a Spanish speaking mom on the sideline. We'd have a man from hailing from India who would be like screaming, "Keep the pressure," you know what I mean? Futebol e indústria. O operário que nos momentos de lazer brilha com a bola nos pés e a comunidade que o aplaude na bancada da Liga Amadora. O clube enquanto espaço de convívio e o coletivo da comunidade migrante enquanto chave para superar desafios. Não parece um cenário a que estejamos habituados a associar aos Estados Unidos da América, e as imagens que nos chegam em séries e filmes, com os pais da classe média suburbana a levar os filhos ao treino, reproduzem uma realidade que não terá muito a ver com esta. Mas pode muito bem acontecer que as populares Soccer Mom estejam a desfrutar de um legado português. Portanto, a Soccer Mom de hoje será a neta de todos nós, quando nós chegamos, porque há dois períodos que eu acho que é importante destacar em termos de imigração de Portugal para cá. Primeiro foi na viragem do século XIX para o século XX, e é interessante também a destacar que há principalmente duas cidades nesta zona, aqui na zona de Massachusetts, que são Fall River e New Bedford, onde a maior percentagem de residentes dessas duas cidades têm raízes portuguesas. E estão relacionadas com duas indústrias principais, ou seja, na cidade de New Bedford é a indústria da caça da baleia e neste momento o porto de pesca de New Bedford é o maior dos Estados Unidos, para se ter uma ideia da dimensão deste porto. De tal maneira que a cidade de New Bedford é conhecida como a Whaling City, a cidade da baleia. E na cidade de Fall River, estamos a falar dos têxteis, portanto, na década, desde o virar do século, e Fall River até hoje continua a ser conhecida como Spindle City, ou a cidade dos tiares. E obviamente os portugueses, quando saem de Portugal, levam consigo todos os seus costumes e tradições, e o futebol é muito importante para nós. Essa primeira imigração, a onda de imigração do século passado, deixou raízes. E então o futebol, aqui nos Estados Unidos, teve um grande impacto da comunidade portuguesa, porque na altura todas as fábricas que dependiam de mão de obra imigrante, tinham equipas de futebol, de tal maneira que um dos melhores clubes, maiores clubes e mais clubes de maior sucesso portugueses, e o nome disto tudo, foi o Ponta Delgada. E o Ponta Delgada existiu ali nas décadas de 30, 40, 50, de tal maneira que a seleção dos Estados Unidos, e até hoje o maior feito da seleção dos Estados Unidos em termos de futebol, foi aquela célebre vitória em 1950 sobre a Inglaterra no Mundial, e no qual havia dois jogadores portugueses, John Sousa e Clarky Sousa, diziam Sousa, mas é obviamente Sousa, e o sucesso do Ponta Delgada Clube é de tal maneira e de tal ordem, que foi campeão nacional, que, se não me engano, foi em 1947, num torneio, houve 2 ou 3 torneios, em que a Federação dos Estados Unidos, em vez de convocar uma seleção, porque o futebol obviamente não tinha a expansão e o conhecimento e a dimensão que tem hoje, em vez de ir buscar jogadores nos diversos estados aqui dos Estados Unidos, não, disse, espera aí,
há aqui uma grande equipa, isto não dá para estar 2 ou 3 ou 4 ou 5 semanas a trabalhar a equipa para depois ir competir, e se nós vamos pegar em 20 jogadores de 20 pontos diferentes do país, esta coisa não dá. E então o que é que eles fizeram? Espera aí, a grande equipa aqui dos Estados Unidos é o Ponta Delgada, e então a seleção dos Estados Unidos foi, basicamente não, a seleção dos Estados Unidos foi a equipa do Ponta Delgada. Falou-nos João Gonçalves, nascido em Lisboa, conhecido nos Estados Unidos por John Gonçalves, com um F. Chegou ao país em 1966, aos 13 anos de idade, e a vida encarregou-se de o tornar jornalista. É ele que nos explica como a atividade do vulcão dos Capelinhos, nos Açores, na década de 50, motivou uma vaga de imigração que, pela sua dimensão e relevância na sociedade norte-americana, deu origem a alterações na lei pela mão de um nome bem conhecido da política mundial. E como a chegada dos portugueses promoveu a abertura dos clubes de futebol, assim como outras atividades fundamentais no processo de integração. Isso, portanto, precede a minha chegada aos Estados Unidos, que é quando aparece a grande onda de imigração, grande vaga de imigração do Portugal para cá, que foi, em grande parte, propelada pelo vulcão dos Capelinhos no Faial, na década de 50. E nessa altura esta comunidade de imigrantes era um bocadinho mais idosa, não havia muitos imigrantes recentes, mas apesar disso, como já cá estava há muito tempo, já tinha um certo poder, uma certa influência em termos de política, e devido principalmente a 2 senadores, um de Rhode Island, chamado John Pastore, e outro de Massachusetts. Esse senador, obviamente, vai ser conhecido por todos, chamava-se John F. Kennedy, que eventualmente foi o presidente dos Estados Unidos. E devido à influência principalmente destes 2 senadores federais, foi passado um decreto no Congresso chamado Azorean Refugee Act, que abriu as portas principalmente para pessoas da Ilha do Faial, e portanto as chamadas cotas de imigração foram postas de lado, e foi permitido que viesse um número cada vez mais elevado de imigrantes. E depois, obviamente, as pessoas de Faial tinham família espalhada por todos os mundos, e aliás há uma grande ligação entre o Faial e New Bedford, devido precisamente à caça da baleia. A novela Moby Dick é baseada nisso. Ainda hoje há um bar na Ilha do Faial, o Piras Café, onde toda a gente de todo o mundo vai para provar o gin and tonic que eles são famosos por fazer. E o que aconteceu foi que na década, começando nos fins da década de 50 e prolongando-se até basicamente ao 25 de Abril, que foi quando começou a acabar, por assim dizer, a imigração de Portugal para esta zona, chegavam anualmente aqui às cidades desta zona a milhares e milhares de imigrantes. E estes novos imigrantes eram muito diferentes dos anteriores, ou seja, eram muito mais ambiciosos, eram dedicados ao trabalho, mas o que é que acontece? Não havia centros sociais, não havia clubes, não havia nada. E então os clubes que foram formados naquela altura começaram a dedicar-se ao futebol. E isso deu aso a tudo que hoje é importante na nossa comunidade. Foi devido a isso, porque as pessoas queriam saber o que é que se passava, não apenas na sua comunidade, mas também em Portugal. Na altura, principalmente em Portugal, mas depois também nas nossas comunidades, porque eram muitos os imigrantes que tinham chegado, e com esse interesse foram criadas uma estação de rádio onde eu estou, que é a WJFD-FM, que continua a transmitir 24 horas por dia em português, 7 dias por semana. Vários jornais, houve uma estação de televisão que ainda existe, TV Cabo, etc. E, portanto, esse período da década de 60 até finais da década de 70 foi muito importante e muito ativo, e foi onde o futebol ganhou grande dimensão. O papel dos trabalhadores portugueses na dinamização do futebol nos Estados Unidos começou na primeira metade do século XX, e o seu contributo para o crescimento da modalidade assume uma importância histórica, como o João Gonçalves já revelou, e ao tema voltaremos em mais detalhe lá mais para a frente. Por enquanto, centremos as atenções na LASA. A Luso-American Soccer Association organizou um campeonato de caráter amador que tornou-se um estrondoso êxito, sendo considerada a melhor liga amadora dos Estados Unidos no período em que esteve em atividade. A sua relevância foi de tal maneira grande que foram vários os emblemas nacionais a visitarem o país para a realização de jogos amigáveis. Foi criada uma liga chamada a Luso-American Soccer Association,
que englobava, chegou a englobar 30 e não sei quantos clubes na nossa comunidade, espalhados pelas diversas cidades nos estados de Massachusetts e de Rhode Island. E nessa altura isto era a sério, era levado a sério, havia regulamentos, havia o comitê de disciplina, havia tudo e mais alguma coisa, e essa Luso-American Soccer Association, ou LASA, passou a ser a melhor liga amadora dos Estados Unidos, de tal maneira que as principais equipas de Portugal vieram cá jogar. O Benfica esteve cá várias vezes, o Sporting esteve cá, Porto, Académica, Coimbra, quando a Académica era uma grande equipa, o Chaves, Desportivo de Chaves, enfim, foram dezenas de clubes de Portugal que vieram cá. Sempre também com os melhores clubes dos Açores, porque nesta zona, principalmente na cidade de New Bedford, há uma grande concentração de pessoas oriundas dos Açores. E para ter uma ideia, e eu estou sempre como exemplo, eu tive a sorte de estar envolvida em tudo, porque comecei a escrever para um jornal. Depois, entretanto, nesta zona, os próprios órgãos de comunicação social que eram publicados em inglês, os jornais, descobriram que de repente, havia aí jogos ao fim de semana, há centenas e centenas e milhares de pessoas a ver estes jogos. O que é isto? E então fui contratado. Na altura nunca tinha escrito nada em inglês, mas eu andava a estudar e, portanto, o meu inglês era já relativamente bom. Eu comecei a cobrir a LASA para 4 jornais americanos na altura. E então essa LASA, só como disse, acho que é o melhor exemplo, foi que naquele período havia um jogador, e eu nunca dou o nome para não ferir susceptibilidades, e então havia um jogador que estava portanto, no grupo de jogadores selecionáveis para a seleção dos Estados Unidos, que jogava numa equipa aqui da LASA, que estava em Hudson, que é o nome da cidade, onde há um grande, também açoriano, que tem uma das maiores firmas de cimento aqui do país inteiro, e ele é que era o grande patrocinador desse clube. E esse jogador que jogava no Hudson estava nos 40 jogadores selecionáveis para a seleção dos Estados Unidos. Quando a seleção da LASA era convocada, não tinha lugar, não tinha capacidade para integrar a seleção da LASA. O interesse que a LASA despertou motivou a sua abertura e, depois de nascer enquanto prova fechada apenas a portugueses, passou mais tarde a receber atletas de outros países, alguns que construíram carreiras bem-sucedidas. Também as grandes estrelas do futebol português da década de 60 e 70 passaram por lá. O Eusébio, o Simões, vinha cá muitas vezes. Eu lembro-me de ver, por exemplo, em Foxborough, o Manuel Fernandes veio cá, o Keita, um grande jogador que jogou no Sporting, o próprio Arthur, que foi primeiro do Benfica e depois do Sporting, jogou aqui, e estava sempre aqui nos nossos convívios, infelizmente já faleceu. Portanto, houve grandes jogadores que jogaram cá e um grande entusiasmo pelo futebol da LASA. E o que é que acontecia? Praticamente todos os meses, ou quase todas as semanas, chegava sempre um grande jogador dos Açores. E as pessoas, como a maior parte eram dos Açores, para já eram bons jogadores, acima de tudo, eu lembro, o Zé Maria, chegou a semana passada, olha, o Zé Maria vai jogar para o Bristol, tem que ir ver o jogo do Bristol. E então foi quando isto explodiu. O que é que acontece? E inicialmente, também é importante mencionar isso, inicialmente era uma liga fechada, no sentido em que só havia jogadores portugueses, fosse qual fosse a zona de onde eram originários. E a certa altura, como isto começou a crescer, tivemos que abrir as portas a jogadores de outras nacionalidades. E foi então quando começaram a chegar os jogadores do Brasil, etc. Houve 2 campeões do mundo que estiveram cá, o Marinho foi um deles, que jogou na LASA. E eu lembro-me que houve um ano em que fui selecionador da LASA num jogo contra o Sporting, em que eu convoquei, se não me engano, 2 miúdos que eram estudantes universitários, mas excelentes jogadores. E esse eu posso dizer o nome, chama-se Mike Pilger. E esse miúdo jogava na Boston University, que era e continua a ser uma conceituada universidade aqui na nossa zona, e foi convocado para jogar contra o Sporting. E depois do jogo houve o habitual convívio, o jantar entre os jogadores das duas equipas, um certo convívio, e o miúdo veio em lágrimas ter comigo e agradecer. Senhor Gonçalves, eu não sei como é que eu posso agradecer ao senhor, mas o que é que foi? Então,
Os meus pais vieram cá, a minha namorada, os meus amigos. Agora, em setembro, quando eu regressar às aulas, quando a nossa equipa começar a jogar no campeonato universitário, eu vou dizer que esta defesa que está na seleção de Portugal foi quem me marcou neste jogo. O senhor sabe o que é que isso significa? Isto é uma coisa espetacular e tal. E, portanto, foi crescendo. De tal maneira que há pessoas como o Michael Emanuel, que foi diretor técnico do Chelsea, se não me engano, não tenho a certeza se foi com o José Mourinho ainda. E hoje é diretor, se não me engano, do futebol da Arábia Saudita, etc. São uma série de figuras, portanto, importantes a nível nacional, que participaram na LASA. Mas e a LASA, como eu disse, foi um funil que levou as coisas, muitas outras coisas, como o crescimento e o nascimento dos órgãos de comunicação social, o facto de nós, de repente, já tínhamos uns sítios para conviver e os nossos clubes hoje ainda têm muitas ligações a certas zonas de Portugal. Se no início do episódio fez o desafio à imaginação de relacionar o futebol nos Estados Unidos com cenários fabris e operários, volta-se agora a repetir o convite a imaginarmos o improvável. Crianças a jogar na rua, improvisando balizas, e um avô a agitar uma bengala em jeito de reclamação se o chuto sai mais forte e ameaça a árvore de fruto. A mãe que vai à janela ordenar o fim da partida quando está na hora de recolher. Podia ser uma imagem de qualquer bairro, vila ou cidade de Portugal, e estaríamos todos, à partida, pouco convencidos de a associar aos Estados Unidos. Mas é assim que Kyla Faria descreve os seus primeiros pontapés na bola enquanto criança filha de açorianos, naquilo que descreveu como Old Run Down Mill City, que traduzido será qualquer coisa como uma velha cidade industrial, apontada como um enclave português que, assegura, esteve entre os primeiros hotbeds of American Soccer, que é como quem diz o berço da modalidade. O texto está no seu blog Luso Kid, onde sustenta a importância da migração portuguesa no desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e lamenta que a consciência do papel decisivo da comunidade migrante não esteja representado na memória coletiva do país. Não arrisquem falar português, mas a realidade que nos conta toca-nos de forma próxima. Yeah, I mean, I think too, it's like, so in that piece, I sort of talk about like my own personal experiences and sort of like my mom being like, let's go, get in here, you know, and then I also, you know, sort of a parallel with sort of the history of soccer in the United States. So when I talk about like sort of the first real hotbeds, I'm really going back like, you know, I think to, you know, the sort of the 40s and stuff like that. And if you really think about it, you know, U.S. soccer history, it's kind of built on immigrants. You know, I think in this country we like to start with, you know, 2001 and Landon Donovan, and we sort of forget about everything that happened before that. And I think particularly as it relates to sort of the Portuguese American experience in how coverage is sort of seen in the U.S., I think for a lot of people, you know, we don't really get to see that representation on a large scale. You know, people know Cristiano Ronaldo, right? But they don't know that he was born in Madeira. They can't point to it on a map. And I'm speaking sort of generally in the US. Para Kyla Faria, há vários motivos para que o papel da diáspora portuguesa no futebol tenha permanecido discreto na história do país. Ao ler o texto, de certa maneira a mente neste lado viajou para o episódio 20 do Tó Madeira e à tese que Vítor Pereira batizou de Os Futebolistas Invisíveis para falar dos portugueses em França e o futebol. Não se arrisquem a afirmar que também neste caso há invisibilidade, mas talvez seja justo dizer que a comunidade foi de certa forma convidada a esconder a Portugalidade. I think organizations like the Portuguese American Leadership Council of the United States, PALCUS, has done a lot in sort of bringing that visibility to the scene. I think a lot of people, you know, sort of generations historically have kind of been sort of forced out of that cultural scene. So when I think about like my parents, and you know, my mom tells stories about her coming over, you know, in the 70s and them being forced to like sort of play baseball, you know, don't play soccer and don't, you know, and this was in Fall River, you know, so I think there's some of that. And so, you know,
we haven't been able to be seen really as sort of Portuguese Americans that have that connection. I think it's been great to see the World Cup in the United States, because I did go to one game that was in Canada, but just to see the outwave of people representing Portugal. Tal como referido no arranque do episódio, volta-se agora a recordar a Soccer Mom e as suas minivans a levar as crianças aos jogos, num cenário de desporto de classe média branca, com as bancas de limonada na lateral do relevado. É que a bancada que Kyla Faria experimentou no seu percurso no futebol juvenil, já lá iremos em detalhe, era bem mais popular e diversificada. I remember my second Premier team, Southeastern United. Again, we had a lot of people from different places, and in both Rhode Island and Massachusetts. And our team had, you could always have, there was always in my mind, at least how I'm looking back on it, there was always a dad holding a handheld radio listening to Benfica Sporting. And then there'd be one Portuguese mom with the blanket, just going so excited for win or lose to kind of bring us up. And then we'd have a Spanish speaking mom on the sideline. We'd have a man from hailing from India who would be screaming, keep the pressure, you know what I mean? So it was a lot of a lot of passion on that sideline that a lot of times I didn't see, even in some of the teams that my brother was lucky enough to play for. He had a very different experience from me, toward the end, in the sense that, he played goalkeeper, and so some of these other teams were hey, we need a goalkeeper, and my parents, didn't pay for him to play. They had sort of said, oh, we need somebody, and, you're pretty good, so. Antes de avançarmos mais nas experiências de Kyla Faria no soccer, entre o final da década 90 e o virar do milénio, talvez seja oportuno voltar a contextualizar do que se fala quando se fala dos portugueses e o futebol nos Estados Unidos. O João Gonçalves já nos tinha deixado essa indicação no início do episódio e vamos agora dedicar-nos a ela. Rebobina-se a fita até o início do século XX. Entre os primeiros clubes de Massachusetts esteve o bem-sucedido Grêmio Lusitano, criado em 1922 e fundador na década de 90 do Western Mass Pioneers, que ainda hoje compete na Divisão 2 da United Soccer League. A importância do clube entre a comunidade foi tão grande que em 1938 adquiriu um terreno, Franklin Park, mesmo em frente ao edifício sede para a realização dos jogos. O local, como espaço privilegiado para partidas de futebol, mantém-se até hoje e foi batizado em 1997 de Lusitano Stadium. Mas se é de impacto que falamos, então é incontornável referir o Ponta Delgada Soccer Club. Criado em 1915 em Fall River, Massachusetts, este conjunto de atletas imigrantes e filhos de imigrantes, imposto durante as décadas de 30, 40 e 50, tendo vencido por 6 vezes a National Amateur Cup. Em 1947, ergueu mesmo a US Cup, uma espécie de Taça de Portugal, e a qualidade do seu plantel levou a que fossem todos selecionados para representar os Estados Unidos no North American Football Confederation Championship, prova antecessora da atual Golden Cup, que reúne as seleções da CONCACAF. Antes deles, brilhou Billy Gonçalves. O filho de pais madeirenses sagrou-se campeão no final dos anos 20 pelo Boston Soccer Club, também conhecido por Wonder Workers, e representou os Estados Unidos nos Mundiais de 1930 e 1934. Há quem garanta que a sua veia de goleador lhe confere o estatuto de melhor futebolista norte-americano do século XX. O Billy Gonçalves era considerado o Babe Ruth do futebol aqui nos Estados Unidos. Babe Ruth, para ter uma ideia, agora nesta altura não, mas portanto na fase inicial da história do beisebol norte-americano, o Babe Ruth, que jogou aqui em Boston nos Red Sox, depois foi para os Yankees, era considerado o melhor jogador de todos os tempos. E esse Billy Gonçalves era considerado o Babe Ruth do nosso futebol. E foi quando eu comecei a interessar-me um bocadinho, cheguei a conhecer, aliás, o suplemento do New York Times, suplemento esportivo do New York Times, que é o The Athletic, publicou 2 artigos muito interessantes durante este Mundial. Um sobre o Billy Gonçalves, contar a história dele, e outro sobre um senhor chamado Burt Petnold, que jogava também
nessa altura, juntamente com o Billy Gonçalves. E esse Burt Patnaud, segundo o Athletic pesquisou, foi o primeiro jogador a conseguir um hat-trick no Mundial, em 1930. Eu conhecia esse senhor na altura, mas para mim não registava nada. Quando eu cheguei, isto é o Burt Patnaud, que é um jogador absolutamente fantástico. E de onde é que ele jogava? Jogava no Ponta Delgada. O que é isso? Na altura, quando eu cheguei, portanto, vim de Portugal, não jogava no Benfica, no Porto, no Manchester, no Inter, não sei o que, não me dizia nada. E nós em Portugal, naquela altura, ninguém falava do futebol aqui nos Estados Unidos como sendo um desporto de sucesso e de popularidade. E afinal era aí. Depois eu vim a descobrir mais tarde, pensei, que a oportunidade que eu perdi, porque o senhor ainda era vivo naquela altura e as histórias que ele me poderia ter contado sobre o futebol da nossa comunidade, mas nós não tínhamos a mais pequena ideia desse período, que foi um período muito importante em termos de impacto do futebol aqui nos Estados Unidos. Mantemos-nos no regresso ao passado. Em 1950, os Estados Unidos espantaram o mundo quando venceram a Inglaterra por 1-0 no Mundial realizado no Brasil. O triunfo, que permanece ainda na história como uma das maiores surpresas a acontecer em mundiais, teve igualmente assinatura portuguesa. É que no plantel norte-americano estavam John Sousa e Eddie Sousa, ambos formados no Ponta Delgada Soccer Club, filhos de portugueses. Essa seleção, aliás, era produto da migração, ao incluir diversos descendentes de italianos e até mesmo quem não tivesse sequer nascido em território norte-americano, como foi o caso do autor do gol da vitória frente à Inglaterra, Joe Gatchand, nascido no Haiti. A história desta equipa acabou retratada em filme, com o lançamento em 2005 da película The Game of Their Lives. Já John Sousa, conhecido como Clarky, tem o nome gravado para a posteridade, ao ser um dos 2 únicos futebolistas dos Estados Unidos a constar do 11 ideal de um Mundial. O outro é Cláudio Reina, que partilha algo em comum com Sousa. É que também ele tem sangue português, apesar de ter recebido a alcunha de Capitão América. É a Kayla Faria quem nos conta essa curiosidade. I was a big fan of Gio Reyna when he played for Dortmund. And I found it interesting. He's not born in the United States, but both of his parents were U.S. Soccer players. And so he was kind of, at that time, like being dubbed as like America's next hottest soccer star, right? And when I look back, it's like, okay, I remember his dad playing in 2006, and I remember a little bit reading about him before that. And so I'm doing research, and it's like, his dad's like half Portuguese at least. His mother's, or not, shouldn't say at least, but his mother's name is Maria Silva. The guy who was named Captain America. And then, but we forget that Claudio Reyna was Portuguese, or had Portuguese roots. No, but we look at someone like Gio Reyna and we say, oh, this is America's hottest soccer star, even though he wasn't born in the United States. So I find it interesting which narratives we like to tell, and how they can be told differently and kind of come at it a different way. And then I also think it makes you feel more connected to where you are, or the people that you see. Like now, Gio Reyna gets subbed in the game, and I'm like, my guy Gio, let's get it. Then he scores a Travella, and I'm like, that's his Portuguese side. Joking around. Just I was like, oh, that's Vestes of like Quaresma. You know what I mean? So you feel more connected to the game, and I think that makes you even more passionate about it. O New Bedford Whaling Museum recebeu no passado mês de maio a conferência Across the Atlantic Onto the Field, The Story of Portuguese American Soccer. Esse foi, aliás, um ponto de partida para a realização deste episódio. Na moderação, esteve João Gonçalves. Ora bem, portanto, eu fui o moderador e fui, portanto, o principal apresentador também, porque, como eu disse, eu estive muitíssimo envolvido no futebol da LASA. Na altura, como eu falava inglês, eu é que era o representante da Liga. Quando a Liga se afiliou perante a Federação de Futebol dos Estados Unidos, as reuniões que haviam, etc., eu é que ia em representação da LASA, porque precisamente falava inglês, ia com outros colegas da direção. E depois, como era eu que fazia a cobertura nos jornais norte-americanos, eu sempre fui visto durante muito tempo como a pessoa que poderia falar sobre a LASA. E o que aconteceu foi, por essa altura, convidaram-me
já não foi, isto foi, portanto, foi o ano passado, não sei, em junho mais ou menos, nos convidaram porque o Mundial dos Estados Unidos ia ser realizado aqui ou melhor dizendo, o Mundial da FIFA ia ser realizado aqui nos Estados Unidos, no México e no Canadá também, e se eu estava interessado em participar, porque o Museu da Baleia, que é uma associação extraordinariamente importante aqui na nossa zona e de grande orgulho para todos nós, uma vez mais devido à tal a caça da baleia, e eu disse, sim senhor, mas eu pensava que na altura queriam que eu falasse sobre o sucesso de Portugal, como é que Portugal é um país tão pequeno, de repente é um dos melhores países do mundo no ranking da FIFA, e com o que é que aconteceu, porque é que de repente Portugal que celebrava a simples participação num torneio passava agora a ser visto como um possível candidato. E eles disseram, não, nós queríamos era que o João falasse do futebol da comunidade, como é que os miúdos convivem. E disse, olha, o futebol, eu acho que eu tenho uma ideia, não sei se vocês estão interessados nisso, não. É que durante décadas o futebol foi extremamente importante na nossa comunidade, nas comunidades portuguesas, da Lasa. E as pessoas com quem eu lido, que é isso da Lasa? Que é isso da Lasa? O senhor não. Onde é que o senhor vive? E no Bedford. O senhor mora aí no Bedford e nunca ouviu falar na Lasa? Não. Mas o que é a LASA? LASA, Luso American Soccer Association. Então, as nossas comunidades cresceram em grande parte devido à LASA. Disse, não me diga. Então, mas eram só. Então, contei assim em linhas breves. E só é isso mesmo, João, esqueça. Disse, olha, então, eu faço questão de fazer o seguinte. Eu faço questão de, se vocês concordam, não sei se a ideia é boa ou se não, eu pessoalmente falo sobre a LASA, o que é que a LASA foi, como é que foi criada, etc. Mas também depois gostaria de trazer os vestígios e as raízes que a LASA deixou. Ou seja, há neste momento uma universidade aqui perto de nós, chamada Bryant University. No ano passado, para termos uma ideia, há centenas e centenas de universidades nos Estados Unidos a praticarem futebol, incluindo as maiores universidades do país. E há aqui uma pequena universidade perto de nós, a Bryant, que é treinada por um miúdo que jogou na LASA, quando era miúdo. E então, o ano passado, essa equipa esteve perto de chegar à final do torneio. Caiu, se não me engano, nos quartos de final. Mas durante a temporada chegou a ser número 2 no ranking nacional aqui desta zona. E tinha 4 jogadores que vieram de Portugal para estudar e jogar futebol também. Que é uma coisa absolutamente fascinante. Era uma história também muito interessante de contar. O miúdo chama-se Ruben Rezendes e eles disseram, isso era uma excelente ideia, sim senhor. Mas depois, para vocês verem o impacto que o futebol teve na vida das pessoas, eu acho que também poderíamos trazer 1 ou 2 jogadores. O João Gonçalves foi acrescentando convidados e, com eles, mais histórias. O legado português que foi semeado nas vagas de migração deu frutos e foram sublinhados na conversa. João, não há ninguém assim, por exemplo, cabo-verdianos, porque a comunidade cabo-verdiana aqui também tem um grande impacto. Por acaso, um dos melhores jogadores que eu me lembro era um miúdo, na altura, chamado Carlos Medina, cabo-verdiano, que por acaso agora regressou ao Cabo Verde, mas a filha continua a residir aqui nos Estados Unidos, foi engenheiro, já está reformado. Eu disse que o Carlos seria espetacular, concordou a vir, participou, e depois há um outro jogador que naquela altura era um excepcional, qualquer livre à entrada da grande área era meio gol, e ele gosta imenso de participar assim neste tipo de atividade, sim senhor. E depois disseram, e as senhoras? Olha, infelizmente o futebol feminino naquela altura não existia, só começou a crescer em Portugal nos últimos anos. E disse, mas a treinadora aqui da UMass Bridgewater é uma moça que é de raízes cabo-verdianas. Isso é excelente. E assim foi. Então o painel foi precisamente os 2 jogadores, um cabo-verdiano, um terceirense, eu, o miúdo Ruben Rezendes, que é treinador da Bryant, e a Yasmin, que é a treinadora de uma universidade aqui perto de nós. E foi assim que preenchemos o programa e tiveram que nos arrancar de bengala, porque nós estávamos lá o resto da noite a falar, porque as pessoas não paravam de fazer perguntas, e eu achei extremamente curioso como é que pessoas que nasceram e foram criadas aqui na nossa zona de ascendência portuguesa nunca tinham ouvido falar na LASA, e como é que ficaram totalmente fascinadas com o impacto e o papel que o futebol teve no crescimento e na expansão da nossa comunidade através da LASA.
A experiência de Kyla Faria não é apenas teórica e não se resume aos escritos num blog. Enquanto jovem, experimentou o soccer. O início fora do jogo informal no espaço público foi numa equipa portuguesa, como não podia deixar de ser. Com o clube O'Gills, jogou futebol indoor, uma equipa só de rapazes, onde ela e outra amiga aventuravam-se em tempos não tão familiares para o futebol feminino. O'Gills, it was an indoor soccer team. In those days, it had walls. So we would play in New Bedford. It was an all-boys team. It was me and one other girl and all the guys. And it was very, the huge Portuguese influence. Those were some of the biggest games I had played in to that point, and obviously playing against boys requires a different level of sort of aggression and all of this, especially at that time. Now maybe less so, but definitely at that time. And we had O'Gills right across our chest, and I think they were the sponsor because I think it was a Portuguese club. But we were fairly young. I played with, I think it was majority Portuguese American. Certainly, it was 3 male cousins. I think 2 were brothers, one was a cousin, and a Portuguese American soccer coach. And those were kind of intense battles. And to be honest with you, when I went to the Azores and I got to see sort of a local game and to see the energy and everything on the sidelines, and it was, just a local club playing. People got the drums out, and it's a small gym, and everybody's like really passionate. It took me back to sort of that time, playing, with the boys at O'Gills. O percurso de Kyla Faria passou por outras equipas e numa chegou mesmo a ter a oportunidade de sentir a emoção de disputar as grandes decisões. I also did play futsal. That was with another team. Was called the Shooting Stars, and those I was playing up several years. I think it was 1 or 2 age groups up with the Shooting Stars. Most of those girls were out of like Hudson, Massachusetts, another big Portuguese American community. And those were 3 girl cousins, 2 that played for defender and 1 that was a goalkeeper. And so, I played defender, and so we were like kind of rotating the 3 of us. That was it. And we ended up winning the national championships in Anaheim, California. It was one of the few times my family traveled, so sort of a very strong memory playing with those girls who became famous like at that time for me. So yeah, that was a real exciting thing. I sort of got an invite through a Brazilian futsal director who sort of connected me with that team, and obviously tried out and all that. Mais tarde, Kyla Faria acabou a devolver as experiências no futebol através do treino, tendo assumido a orientação técnica de uma equipa de formação. I think the coaching has become sort of far more progressive than it was in a lot of respects, than it was at that time, but still a lot of work to be done. And I coached a team in East Providence not too long ago. It was around, like 2017 or so. And, I had a couple of coaching licenses from like Massachusetts and stuff. And so, but, it didn't require all that much. I was sort of like overqualified to be coaching that team. And I don't fancy myself an exceptional trainer or coach or anything like that. But, at the time when I was playing, it was even less. Se há testemunho que pode conferir a influência da migração portuguesa no futebol nos Estados Unidos, o João Gonçalves é seguramente um deles. O tempo já se encarregou de transformar essa experiência em realidade intercontinental e intergeracional, podemos assim dizer. Os soccer moms hoje são os nossos filhos. Eu, por exemplo, posso dizer, o meu filho é treinador de uma equipa de futebol juvenil, o meu neto e a minha neta jogam futebol, adoram futebol. Nós, por acaso, somos adeptos do Sporting. Isto tudo relacionado com o futebol. Os meus netos e os meus filhos adoram Portugal. Sempre que vou a Portugal, adoram Portugal porque antigamente
Quando os imigrantes iam a Portugal, o que é que faziam? Iam para a terra, levavam os meninos e as meninas para a terra, e os meninos, ao fim de 2 ou 3 dias, que é isto? Eu tenho que ir embora. E eu não sempre tive questão com os meus filhos, e depois com os meus netos, sempre que íamos a Portugal, sim senhor, convivíamos com a família, ficávamos com a família, mas o prémio, a compensação era, vamos passar uma semana no Algarve, e aí vocês fazem o que quiserem desaparecer, e então os meus miúdos e os meus netos sempre adoraram Portugal. E a experiência, uma experiência fantástica que eu tive este ano, porque eles sempre falaram na oportunidade de ir a Portugal, ver um grande jogo, etc., porque nós fazíamos muito isso quando eu cá cheguei, mas não era possível porque os jogos são durante a zona das aulas, durante a altura das aulas, e não dava. E este ano calhou uma coincidência entre um dia feriado, etc., de podermos ir a Portugal e fomos assistir ao estádio José Alvalade a um jogo épico entre o Sporting e o PSG, em que o Sporting ganha esse jogo por 2-1, e os meus netos, quer dizer, eu acho que eles, os pés nem tocavam no chão, os miúdos andavam pelo ar, a voar, ainda hoje falam nisso e é algo que nunca vão esquecer, portanto, este convívio, esta ligação que eu tenho com os meus filhos e com os meus netos agora, está muitíssimo melhor, porque eles viram, finalmente, experienciaram o que é estar num grande jogo de futebol, o ambiente num estádio, dos principais estádios de Portugal. Isto aplica-se ao Benfica, ao Porto, a qualquer outro clube, que era o Sporting, e portanto o futebol continua a ser muito importante para todos nós. Talvez este seja um daqueles fun facts que só a minha ignorância tenha permitido que ficasse desconhecido até hoje. Mas há uma estátua do Eusébio na entrada do Gillette Stadium, recinto utilizado pelos New England Patriots do futebol americano e o New England Revolution do futebol. Ou melhor, existia. Foi mudada em 2016, tendo sido relocalizada no Lusitano Stadium, de quem já se falou neste episódio. O João Gonçalves conta-nos a história por trás desse tributo. É muito simples. O Eusébio, portanto, era muito amigo, o Eusébio Simões também, de um senhor chamado Tony Frias, como eu disse, que é de Santa Maria, que é um grande empresário em termos de cimento. E ele tornou-se, era um benfiquista, era e continua a ser, porque ainda é vivo, felizmente, era um adepto ferrenho do Benfica. E chegou a envolver-se até, se não me engano, na altura do Vale Azevedo, a envolver-se em algumas campanhas para as eleições no Benfica. E tornou-se muito amigo do Simões e do Eusébio. Eles, quando cá vinham, ficavam sempre em casa dele, ali em Atse. E esse senhor foi quem, portanto, a companhia dele, a companhia de cimento, é que fez toda a armação do novo Gillette Stadium, porque o Boston Stadium que foi apresentado no Mundial não é Boston Stadium, para já não é em Boston, isso é a primeira coisa. Portanto, é a mesma coisa que dizerem, sei lá, que o estádio... olha, é a mesma coisa que dizer que o Estádio Nacional é no centro de Lisboa. Não é. O Boston Stadium é em Foxborough, que é uma cidade que fica a umas 20 milhas de Boston. E portanto, este Gillette Stadium foi construído pela companhia dele. E o Eusébio jogou aqui, jogou no Boston Minutemen, numa altura em que a NASL era uma grande liga, porque chegaram cá muitos jogadores portugueses, o Eusébio Simões, como eu disse, os irmãos Alhinha, etc. Eu penso que o Humberto Coelho terá jogado aí também, não foi? O Humberto Coelho jogou, mas não aqui em Boston, jogou, se não me engano, em Las Vegas, acho que foi no Las Vegas Quicksilvers. Muitos jogadores de renome mundial. O Pelé foi uma grande referência. O Pelé enchia o estádio em New Jersey. Também não é Nova York, é New Jersey, mas de qualquer maneira eu lembro-me de assistir a jogos com o Pelé em que estavam presentes 75 mil pessoas. O Beckenbauer jogou nessa equipa, o Seninho jogou nessa equipa, porque a NASL, contrariamente à atual Liga dos Estados Unidos, foi formada através das grandes estrelas. E, portanto, era um modelo que não era sustentável, daí não continuar a existir. E então o que aconteceu foi que o Eusébio, como jogou no Minutemen, jogou contra o Pelé, etc., várias vezes, esse senhor, por influência dele, decidiram criar uma estátua ao Eusébio ali no Gillette Stadium. E se é de Eusébio que se fala, aqui vai mais um testemunho da importância do futebol como elemento agregador na experiência de uma comunidade migrante. A ida do Benfica para um amigável em East Providence, Rhode Island, não terá sido o primeiro desafio que Kyla Faria assistiu ao vivo.
mas foi uma memória que lhe fica para a vida. I don't think it was the first one because I remember being very young and going to watch the U.S. women play. They had they would do all these things like double headers, with the New England Revolution, back when Clint Dempsey played for them. So I think that was before before watching Benfica at Pierce Field. But I will say there may have never been a stronger like a pure connection to the game than when I got to see them play at Pierce Field. I was I think about fifth grade or so I couldn't tell you like a whole lot about like what happened in the match or even really how they came to play. At the Stingrays, which are no longer in operation. I think they were part of the USL, I think the United Soccer League. I believe it was the first time I went to go see the Stingrays. And I would watch them more and more later on, including when sort of the U.S. men's national team, former U.S. men's national team player, Jeff Cameron, before he kind of hit it big on the national scene, was actually a Stingrays player. So I was watching them a lot during that time. But that was the first time I ever went to Pierce Field. And I remember thinking like, I want to play so bad on that field, and it was funny because that field was not being used much for soccer when I was playing, and then they would have it for high school championships. And for some reason, two of my high school championships, we played at a different field. My senior year, I finally got to play on that field. We won, so it was even better. But it was like one of those moments where it was like, oh, I've touched it. Benfica played on this field and I'm playing on it. So it was like real when you think about this sort of like emotional connection to the game. Was very, very cool. I remember being also very upset with my dad because after the final whistle blew, it was like everybody just like ran on the field to get like sort of a piece of the players, I think maybe for autographs and stuff. And my dad was kind of like, we need to get going, and I was like, what? I was like a little piece of me died inside. I wanted to be out there. But yeah, it was incredible. And honestly, I was young, but I had gone and revisited Pierce Field many times after that, and I had never seen it so electric. O papel do futebol como ponto de contacto com as raízes portuguesas é sublinhado por Kayla Faria, que investigou por conta própria esta história da comunidade migrante nos Estados Unidos. Perceber de onde se veio, para se entender quem se é. Yeah, I did a lot of research online. For me, I've always been passionate about the game. I was one of those kids that you can get to stop playing, and I was trying to find somebody else to play with. And I always brought the ball. Every fest we went to, I had my little, I had my soccer shoes in the car. I brought my ball into my arm. They had to like rip it away from me to get it, to get me away from it. I was just like so passionate about it. And then I had written some other stuff about sort of my experiences in the Portuguese American community. And the thing I kept coming back to for me was just how connected soccer made me feel to my Portuguese roots, and how proud it made me feel to be part of this sort of like special club that appreciated soccer on a different level. When I go around my uncles and everyone it was just serious business to talk soccer. It wasn't, sort of a passing thing. It was real. And just like the confidence I would get from someone saying like, oh no, she's good at passing the ball, or, I want her on my team, that kind of thing. And so I wanted to know more about sort of the influence, because it felt so strong to me. And yet if you sort of zoom out, Fall River soccer doesn't get talked about at all. So I was interested in sort of bringing the light, but I also think a part of me is really focused on telling narratives that shine a light on our community, and sort of reclaim an identity that was either sort of taken or repurposed or forgotten about. So and I think the way that you sort of either reverse those mistakes or perceptions, or is sort of telling the story from your own point of view. And I just find it interesting when people have sort of like non-linear stories to kind of
like different things you can grasp onto. It makes the history more interesting, and you're kind of into it because you're like, you can kind of go back and relate to your own experiences playing, and then it makes you more interested. It's like, oh yeah, no, what is it about that club that, you know, they kind of represented North American soccer, like Portugal da Si, like that's crazy. So like, let me learn more. As ligações para o fantástico texto de Kyla Faria, no qual se podem encontrar igualmente algumas fotografias do seu arquivo pessoal, assim como a informação sobre a conferência no Ailing Museum, em New Bedford, e o filme The Game of Their Lives, irão ser partilhadas nos dias seguintes à publicação deste episódio na página do Tom Madeira em tomadeira.substack.com.